E aí, Braulio? Caião, é isso que acontece comigo. O evangelho não produz frutos em mim. Porque o que eu carrego dentro do meu ser não é evangelho. Ah, meu amigo, como eu estou sedento por este evangelho. Mas para minha infelicidade, tudo que eu busquei de fato e que me trouxe apenas fadiga emocional e física foram realizações que nunca me realizaram, Caio. Na dimensão profissional. O sentimento que sua pregação hoje me traz, Caio, é de uma vontade de largar tudo e abraçar a cruz e responder sim ao que Jesus diz. Vem e segue-me. Mas a minha tentação é pensar, como vou sustentar minha família? Minha filha de 9 anos, que depende de mim, está sob minha responsabilidade. Alcancei, do ponto de vista humano, uma ascensão acadêmica. Tenho um doutorado em saúde. Aí ele bota entre parênteses, talvez seja um lixo. Fecha. Mas isso não está me bastando, Caio. Por favor, me dê uma orientação. Quero o evangelho, a cruz de Cristo. Porém, como lidar com essa questão das necessidades humanas? Largar minha carreira acadêmica não seria um empecilho para mim. O que eu faço? Bom, mas isso ainda parte, meu amigo querido, de um pressuposto religioso, católico, e que foi depois adotado pelo protestantismo e está presente na cabeça da maioria dos crentes até hoje, que é o pressuposto da dicotomia, da dualidade, que alguém aqui há 3 perguntas atrás confundiu as bolas e me fez uma pergunta como se eu fizesse parte desse grupo seccional dual da vida. Mas você faz, porque na sua cabeça existe uma separação entre o sacro, o religioso, o mundo da dedicação exclusiva a Deus, do serviço a Deus, e o mundo secular, que é o que você habita profissionalmente, como professor, como doutor em saúde, com qualificações ótimas na sociedade. Então, parece que esses 2 mundos são ainda entendidos por você de maneira católica. Quem está consagrado a Deus inteiramente é quem está dedicado a acordar de manhã, ler a Bíblia, orar para si mesmo, sair para os hospitais, para visitar pessoas, ou para sentar e acolher, e orar, ou ir pregar em algum lugar, em alguma escola, fazer algum movimento nesse sentido, e depois almoçar à tarde. Não se dá descanso nessa direção durante a tarde inteira, à noite mal janta, e não se dá descanso a noite inteira, e nem de fim de semana, que foi como eu vivi a minha existência, e as pessoas diziam, mas que coisa mais linda, mais consagrada ao Senhor. Eu, todavia, nunca carreguei essa ilusão de que eu era mais consagrado porque fizesse aquilo, do que o outro que estivesse em casa fazendo uma mesa como marceneiro, ou do que um outro que estivesse em pé há 6 horas com as costas ardendo, sem poder tremer a mão, fazendo uma cirurgia de precisão no corpo do próximo, ou como o outro que esteja fazendo comida e comida e comida e comida, e acaba de fazer do café da manhã, já tem que preparar do almoço, acaba de lavar os pratos do almoço, já começa a fazer para o jantar e termina o jantar de todo mundo, e ela já está preparando do dia de amanhã. Eu nunca achei que a minha atividade era superior por ser daquela natureza, mas eu via que todo mundo achava. E vejo e observo, desde menino até o dia de hoje, que mesmo, por exemplo, pessoas no caminho da graça, que supostamente é um lugar onde essas dicotomias de funcionalidade, essas separações entre o sagrado, o sacro e o secular, teoricamente não existem, mas mesmo no ambiente do caminho da graça eu percebo gente que às vezes sofre um certo sofrimento por não ter podido ainda dar tempo integral, que é como se chama na velha aliança evangélica esse tipo de exercício pastoral, de um cara que não tem nenhuma outra atividade, mas somente essa, se diz que ele dá tempo integral, e do outro que cuida também dessas coisas, mas tem outras atividades de natureza profissional, se diz que ele dá tempo parcial. E aí se cria uma esquizofrenia na vida do cara.
quando ele vai servir a Deus, ele sai do hospital, ou sai do escritório, ou sai da classe e vai para a igreja servir a Deus na igreja. Aí quando ele está aqui, ele é uma pessoa. Quando ele está lá, ele é outra. Porque ele não tem uma vida só, ele tem uma vida seccionada. Então aqui é hora de pregar. Lá não necessariamente. Frequentemente, como ele faz um sacrifício de bodes e de touros, cumpre uma obrigação, arreia uma obrigação, quando ele está pregando aqui, ensinando aqui, ele se sente agora isento, mesmo nas boas oportunidades lá, de dizer alguma coisa lá, porque a vida dele está assim, dividida, com essa rachadura bem no meio. Então, a primeira coisa, você entender isso, você ainda é filho desse entendimento religioso, dessa mentalidade, porque no dia que você entender a diferença, você vai descobrir que existem pessoas, sim, que carregam um dom com tanta expressão, tão incontrolável, tão natural, tão espontâneo, tão sobejo, que elas não conseguem viver de outra forma a não ser pregando, ensinando, atendendo e ajudando explicitamente 24 horas por dia. Mas por quê? Porque isso se antecipou na vida delas. Não foram elas que decidiram que seria assim. Eu fico com pavor quando alguém admira tanto alguém que é assim, como é o que acontece com a maioria, admiro tanto a esse servo de Deus, que o cara fica querendo imitar aquela vida, mas ele não é assim, e vai ser daquele jeito amargurado, ou estereotipado, ou fantasiado, ou apalhaçado, ou num processo de perda da sua própria humanidade e identidade. Quando a pessoa é desse tipo, que precisa ser sustentada integralmente para cumprir plenamente o seu ministério, isso se antecipa a ela, não é um projeto dela, isso vaza. Ela já é assim. Chega a um ponto que todo mundo diz, meu Deus, mas isso é óbvio, é um desperdício que seja de outra forma, porque essa pessoa é incontrolável no que ela carrega. Então nós nos reunimos, começa a nossa vaquinha daqui. Como os irmãos de Antioquia, vamos fazer uma vaquinha e vamos enviar Paulo e Barnabé, porque eles são assim. Não é porque eles iriam se tornar quando fossem, não, eles já eram assim. Então, porque já são assim, a gente os manda, vamos ajudá-los. Agora, o que eu vejo toda hora é um monte de gente que não é assim, que tem o sonho de ser assim, mas que alimenta esse sonho pelo equívoco de pensar que a única maneira de servir integralmente a Deus é daquele jeito, quando não é. A gente serve integralmente a Deus quando a nossa vida é íntegra diante dele, é uma só. Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fizer, seja em palavra, seja em ação, seja fazendo comida, seja varrendo a casa, seja numa atividade de neurocirurgião, seja dando uma aula de física quântica, seja alfabetizando, seja como for, se eu faço de todo o coração, se eu carrego a graça e o amor de Deus em mim, e a apreciação positiva e grata de todas as coisas, eu sou um exalador de perfume de Cristo, aonde eu estou. Então, meu mano, baixe o desassossego dessa questão, e a menos que você naturalmente se torne essa pessoa, que essa expressão do dom vaze de você, onde você esteja, as pessoas se reúnam, se ajuntem naturalmente, você seja um ensinador natural, um promotor natural dessa realidade, então amém. Mas se for ainda para recriá-la em você, eu lhe peço, por favor, sirva a Deus de todo o coração, em tudo que você tem, com o seu melhor propósito, com o seu melhor espírito, fazendo o seu melhor, praticando o seu melhor, vendo em cada pessoa que chega uma oportunidade divina para você. A ênfase de Jesus não foi ide e pregai, foi indo. Enquanto você vai, é um gerúndio o tempo do verbo no grego. Enquanto você vai, enquanto você anda, enquanto você entra, onde você está, vai encontrando, vai tendo a chance,
Vá sendo sábio, vá divulgando, vá espalhando a palavra, vá sendo Jesus na vida. Vá dando múltiplas caras a Jesus, múltiplas profissões a Jesus, muitas funções a Jesus no mundo, sendo você expressão do corpo dele na terra. Esse é o chamado. E se puder ser assim, amém. E se já for de outra forma, se você já estiver incontrolavelmente sendo esse indivíduo que produz esse resultado, porque brota de você de maneira antecipada, então tudo bem. Mas se for para adubar, para fazer, para ver se dá, se cria, não faça isso não, porque o fruto nasce espontaneamente. A produção do ser brota da gente com naturalidade. A gente não precisa recomeçar a vida, não é um projeto de marketing, não é uma estratégia de decisão religiosa. Fique em paz. Você entendeu o que eu queria dizer, o que eu disse efetivamente.